Sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa de língua portuguesa aqui na UNEC TV. Estamos recebendo mais uma vez aqui a professora Marlise, que vai trazer naturalmente alguma novidade para nós. Aí eu queria saber, Marlise, o que você trouxe hoje de novo para os nossos telespectadores? Olá, professor. Olá, você que está nos assistindo aí pela UNEC TV e também pelas redes sociais. Professor, hoje a palavra, ela tem duas grafias, só trocando uma letra, o E e o I. Descrição e descrição. Eu queria que o senhor trouxesse para a gente uma explicação e alguns exemplos, se fosse possível, do uso dessas palavras. Muito bem, muito obrigado aí pela sua pergunta, né, e pela palavra que você trouxe para esse programa nosso. De verdade, a gente hoje é muito comum a gente pronunciar o E como I. Isso é muito comum mesmo. É mais comum até mais no final das palavras, ou mais no meio. No princípio até que não é tão comum. Mas essa palavra, né, no caso do descrição e de descrição, veja só. É muito comum você, às vezes, falar com a pessoa, olha, faz uma descrição bem feita aí para mim, né? Então, isso é muito comum a gente ouvir isso. Professores pedem isso, né, em algumas turmas. Então é bom que fique bem claro que descrever, veja, nós temos aí esse verbo descrever, que de verdade você vai ter um substantivo derivado dele, né, que é descrição. Então, a confusão dessas duas palavras está não no descrever, mas está na descrição. Então, veja, quando nós pedimos ao aluno que faça uma descrição, nós estamos pedindo a ele que ou fale oralmente ou que escreva alguma coisa descrevendo um fato, um objeto. Ele vai, então, pormenorizar aí a sua escrita, né, contando alguma coisa a respeito desse fato. Está fazendo uma descrição, está escrevendo, fazendo uma redação, vamos assim, né, mais no popular. A gente pode usar também, assim, descrever o bandido, descrever a fisionomia da pessoa. Ah, sim, ele pode descrever a pessoa, isso é muito comum. Os peritos, né, da polícia têm uma capacidade muito grande de fazer essa descrição assim pormenorizada, porque são preparados para isso, né? É uma pessoa da altura X, médio, estava trajando a roupa X, né? Boné ou sem boné. Então, eles acabam se aperfeiçoando nisso e não deixam passar nenhum detalhe, não é? Agora, então, esse ato de descrever, portanto, é a descrição. Agora, quando nós falamos de descrição, veja só, essa palavra é um substantivo e que ela, de verdade, ela tem esse efeito, né, esse sentido de se tratar de uma pessoa que ela é discreta, ou seja, ela tem um comportamento que é esse comportamento adequado àquilo que a sociedade exige das pessoas. Ele não é uma pessoa, quer dizer, a descrição é nesse sentido. Você vai falar, você vai tomar uma atitude, né, é necessário dentro do meio, né, que você está vivendo, dentro do local que você está, é necessário que seja uma atitude discreta, ok? E não indiscreta, né? Então, veja, é muito importante, então, distinguir essas duas coisas. Um é o ato de descrever e outro é esse efeito que a pessoa tem de ser discreto, né? De não chamar tanto a atenção ou agir conforme... Ou não agir em desacordo com aquilo que é exigido pela sociedade. Ah, muito bom. Muito bom. Obrigada, professor, pelos esclarecimentos. Então, agora a gente vai aprender a fazer descrição
Ou ser discreto, né? Eu que agradeço essa oportunidade aí da gente podendo clarear um pouco mais para o nosso telespectador. Professor, a gente tem também uma placa, que hoje, na verdade, essa frase ela está num mural de um hotel. Vou ler conforme ela está escrita, e aí o senhor comenta pra gente onde estão os erros, por favor. Um hóspede não depende de nós, mas nós dependemos dele. Obrigado. Muito bom, Marisa. É uma placa interessante. Eu já vi coisa também semelhante aí. Possivelmente a gente tenha visto no mesmo local, certo? Veja, ali é bom lembrar ao telespectador e aquele que escreveu, aquele que às vezes pensa em colocar alguma placa, ter cuidado com as palavras. Você veja, um hóspede, né? Você deu assim. As palavras proparoxítono, naquela que a sílaba forte, ela é na antepenúltima sílaba, tem que ter um acento. Então tem que colocar um acento ali no O. Então, hóspede. Da mesma forma que é médico, rápido, isso é econômico. Então veja, não é econômico nem médico. Então veja, hóspede. Não depende de nós. Ele colocou logo aí depois um ponto final. Não há necessidade desse ponto. Não há necessidade de nada ali. Então você colocaria, um hóspede não depende de nós, mas, veja, é a coisa mais comum também as pessoas utilizar o mais no lugar do mas. O mas vai sempre dar essa ideia de oposição, né? Às vezes o pai fala assim, eu já falei com meu filho, mas ele não entendeu. Então veja, deu uma ideia contrária. Você esperava que o seu filho entendesse, mas ele não entendeu. Isso é mas, é que nós chamamos de conjunção. As conjunções adversativas, que dão ideia ao contrário. Portanto, depois da palavra nós, não precisa ter nenhum sinal, porque nem vírgula, porque a conjunção já obriga a gente a fazer uma pausa. A leitura seria, um hóspede não depende de nós, mas nós dependemos dele. Olha, eu mataria essa frase aí, meu amigo. Né? Pode colocar um ponto final aí, nada de obrigado, porque você está dando uma informação que não tem necessidade. Esse obrigado aí fica até meio confuso. Quer dizer, nós somos obrigados a fazer isso, quer dizer, esse obrigado entrou aí, nós diríamos para você que sem nenhuma necessidade. Portanto, a sua placa fica, um hóspede não depende de nós, mas nós dependemos dele. Pronto, acabou. Muito obrigada, professor, pelas explicações. Nós vamos continuar de olho aí, buscando algumas placas com erros de português, para a gente poder trazer aqui e apresentar no nosso programa, tá? Eu agradeço essa oportunidade, a gente está podendo falar com o nosso telespectador a respeito desses erros comuns nas placas, porque são as coisas muito visíveis. E agradeço muito, estamos encerrando esse primeiro quadro e queremos contar com a sua presença. Não sai daí, porque vamos receber a professora Cláudia Cardoso no nosso segundo quadro. Estamos recebendo aqui hoje, mais uma vez, a professora Cláudia Cardoso, que é a professora de língua portuguesa, de linguística, do Centro Universitário de Caratinga e também coordenadora do curso de letras. Isso é um prazer recebê-la aqui, mais uma vez, professor, para a gente discutir um pouquinho, né? Que bom Obrigada. Estar aqui. Muito obrigada. E hoje, né, nós escolhemos aí um assunto que consideramos de muita importância. Veja, o estudo da gramática da língua portuguesa, no caso nosso aqui, né, falando, nós observamos que passamos por diversas fases. Um período em que nós éramos obrigados a decorar todas as regras gramaticais,
O importante era saber as regras de cor, também se essa palavra é substantivo, se é adjetivo, se é advérbio, né? E a análise sintática, se muito ferrenha mesmo, tinha que saber a análise sintática, se isso é sujeito, se é objeto, se é adjunto, se é complemento. E hoje nós temos aí alguma novidade com relação ao ensino, né, da gramática, né? Veja as provas hoje desse novo processo de entrada dos alunos nas universidades, que através do Enem, né, essas provas parece que têm assim, pregado uma nova metodologia, uma nova maneira de a pessoa entender a própria gramática. Sim. É isso mesmo? O que você me diz desse assunto? Realmente, né, no que se refere ao Enem, que é o ingresso, né, uma prova que dá acesso ao aluno ao ensino superior, a gramática hoje, nas provas, principalmente na prova do Enem, ela tem sido cobrada de uma forma muito diferente que era cobrada há alguns anos em concursos e vestibulares. Hoje nós temos uma gramática contextualizada, a gramática a serviço da língua e da comunicação. Então essa gramática onde se cobra terminologia, o nome daqueles elementos gramaticais, ela não é usada no Enem. O que é preciso? O aluno precisa saber usar aquelas regras e terminologias. Saber usar o pronome é muito mais importante do que saber nomear um pronome. Esse é um pronome oblíquo, esse é um pronome átono, é um pronome reto, como era no passado. Então, é preciso que, ao fazer a prova do Enem, que o aluno tenha foco no enunciado, foco no assunto que está sendo tratado, para ele aplicar esses conhecimentos gramaticais dentro daquele texto. Então, é uma gramática textual dentro daquele foco. E é importante lembrar a todos, né, que a prova do Enem ela acontece normalmente no final, né, de cada ano, mas é preciso que o candidato comece a se preparar, né, já a partir de agora, porque é um processo lento, é um processo gradual, é preciso que tanto, né, o candidato que vai fazer a prova do Enem, quanto os pais entendam que é um processo e que às vezes a gramática não vai aparecer de uma forma muito explícita. E tanto o estudante quanto os pais vão pensar: meu filho não está aprendendo língua portuguesa. Mas ele está aprendendo dentro de um texto, observando, analisando, contextualizando. Eu diria que a gramática ela é o esqueleto da língua. Nós precisamos da gramática para nos comunicar, mas não necessariamente precisamos nomear cada um desses elementos. Assim como nós andamos, né, e usamos nossos ossos, músculos, e algumas vezes nós não sabemos nomeá-los. Assim está a gramática para a língua portuguesa, mas que ela é importante, é necessária para a aprendizagem da língua portuguesa, isso é fato. Então parece que dentro do seu ponto de vista, essa metodologia atual, ela é mais eficiente do que a anterior, não é isso? Sem dúvida. Que antes a gente decorava, sabia essas terminologias todas de cor, e hoje a gente precisa compreender isso, quer dizer, vamos chamar isso de gramática de uso, é isso, né? Seria, então, né, numa linguagem mais moderna, seria uma gramática textual, uma linguística textual, uma linguística de texto. A gramática dentro de um contexto, né, uma situação comunicativa, e não apenas um enunciado, né, linguístico, né, uma situação comunicativa. E esse deve ser o propósito do ensino da língua portuguesa nas escolas.
Que bom, porque aí acho que vai chamar a atenção das pessoas, dos alunos, no sentido de eles não decorarem, mas aprender algo, quer dizer, quer seja o emprego da palavra A, da palavra B, sim, saber encaixar essas palavras na frase, isso com lógica. Sim. Quer dizer, não é essa que eu posso colocar agora, não é? Portanto, é um processo lento, né, e que exige aí um envolvimento, né, do aluno com essa aprendizagem. Não é uma questão só de decorar e fazer a prova, é uma questão de análise e interpretação. Que bom, nós estamos encerrando aqui o nosso programa. Queremos agradecê-la aí pela presença, pela explanação com muita segurança. E nós contamos com você no próximo programa, né, para a gente voltar aqui a conversar um pouco mais, discutindo aí com nossos telespectadores. Portanto, a você que tem nos assistido, nós agradecemos e contamos com você, e até o nosso próximo programa, se Deus quiser.